Al-Tira, isso traduzindo literalmente significa não temas, não tema, não tenha medo. Isso faz alusão à abertura de alguns versículos, na verdade são 4 versículos que costumamos recitar após o término das nossas orações, depois que encerramos as orações dizendo o Aleinu Leshabeach. Então depois do Aleinu Leshabeach costumamos recitar 3 versículos e mais um. Já vamos explicar o sentido deles, né? Então o primeiro desses versículos, Al-Tira mipachat pitom, mishoat reshaim kitavo, ou já traduzindo os 3 versículos, esses 3 versículos são extraídos das nossas escrituras. Um deles, o primeiro, Al-Tira, consta no livro de Provérbios do rei Salomão. Os outros 2 seguintes estão no livro de Yeshayahu, o profeta Isaías. E na tradução, os versículos nos dizem: não temas o terror súbito, nem a destruição dos ímpios quando chegar. Conspirem um plano, mas será malogrado. Conspirem uma trama, mas não se materializará, pois Deus está conosco. Até tua velhice eu estou contigo, até tua senilidade eu te sustentarei. Eu te fiz, eu te conduzirei, eu te sustentarei e te libertarei. Ou seja, esses versículos são ditos ao término da reza. Muitas vezes o Yehudi rezou na sinagoga, no recinto sagrado, ou mesmo que ele rezou em casa, ele estava num momento de elevação, de espiritualidade, num momento de comunhão, de ligação com Deus, onde sua alma estava mais conectada, envolvida em meditação, despertando o seu sentimento no mundo espiritual, e de repente a pessoa vai ter que sair ao mundo logo depois, ou seja, vai ter que ir para o seu trabalho, para os seus afazeres, ir para o mundo afora, realizar aquilo que precisa ser feito, e no mundo afora a pessoa vai se deparar com todo tipo de coisa e situação, com todo tipo de pessoa e gente, e que nem sempre são as pessoas mais bem intencionadas, e nem sempre são pessoas do bem, e às vezes a pessoa se vê ameaçada, e às vezes a pessoa se vê num ambiente hostil, bem contrário de toda essa espiritualidade que ele evocou e que ele acumulou durante a sua reza. Então, foi instituído pelos nossos sábios, antes da pessoa se despedir da reza, ou já terminada a oração, no final das nossas preces, de recitar esses 3 versículos. São versículos como de proteção, de acompanhamento, que vem nos lembrar que por mais que nós estamos indo agora para fora da sinagoga, ou mesmo saindo já do ambiente da reza, do momento elevado da oração, e vamos nos deparar com todos esses tipos de situações, circunstâncias ou pessoas, mas que a gente não tema, que a gente se lembre sempre que Deus está conosco. A origem da recitação desses 3 versículos, de acordo com o Midrash, isso está associado a algo que aconteceu há mais de 2.500 anos atrás, na época do milagre de Purim, antes do milagre, quando surgiu o decreto maligno de extermínio vindo do Haman, que queria liquidar todos os judeus, matar todos os judeus num dia só, homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, etc. Quando foi lançado esse decreto, isso chegou ao conhecimento de Mordecai, o grande líder espiritual judeu da época. Então ele recorreu a uma prática que nós encontramos no Talmud, encontramos nos nossos escritos, que quando nós não temos profetas, mas nós queremos saber alguma resposta que venha de cima, ou ter alguma mensagem de Deus, ou ter um posicionamento, então havia um ritual, e naturalmente isso era feito ou conduzido por pessoas elevadas, como era o caso do próprio Mordecai, que por si só já era uma pessoa extremamente espiritualizada, extremamente elevada. Então pessoas assim, quando estavam num momento ou de dúvida ou de perplexidade, então eles se dirigiam a crianças, porque as crianças são crianças puras, ingênuas, inocentes, são crianças
sem pecado, crianças que estão estudando Torá. Se fala que não há coisa mais elevada e pura do que isso. Então, Mordecai foi como até a saída da escolinha judaica, não é? Que havia lá em Shushan, na capital do Império Persa, etc. E vendo três crianças judias que saíam da escolinha, terminando o dia escolar, ele perguntou a cada uma delas, me diga qual... Pelo visto eram de classes diferentes ou idades distintas. Perguntou qual versículo que você aprendeu hoje, que você estudou no Heider, no Talmud Torá, na escola judaica. E cada um deles respondeu um desses versículos que nós mencionamos. O primeiro de Mishlei, dos Provérbios, os outros dois de Isaías. Então, Al tirami pachat pitom, não tema um temor súbito, etc., um terror súbito, e assim por diante. Deus está contigo. E quando ele ouviu das três crianças, de forma seguida, em sequência, esses versículos de confiança, de proteção, de acompanhamento de Deus, então ele se encheu de ânimo, apesar do terrível decreto que o primeiro-ministro da potência mundial, do império mais poderoso, que reinava sobre todo mundo, tinha lançado contra os judeus. Mas quando ele escutou isso da boca pura das crianças, ele sabia que isso era como já uma pequena profecia, anunciando para ele que no final tudo iria dar certo, de um jeito ou de outro, haveria uma reviravolta, e não só o povo judeu iria sobreviver, continuar, mas acabaria saindo vencedor de toda essa situação. Então lá foram ditos esses três versículos. Isso foi incorporado pelos nossos sábios e muitas dos Nushaot e muitos dos textos das várias comunidades, né, que recitam isso no final da reza. E depois desses três versículos foi acrescido também o versículo Ach tzadikim yodu lishmecha Yeshvu Yesharim et Panecha, um versículo do Teilim, dos Salmos 140, que diz, de certo, com certeza, os justos exaltarão teu nome, o nome de Deus, os corretos residirão na tua presença. Então, por trás desse único versículo também existem muitos, até segredos cabalísticos e muitos significados importantes, e cabe ressaltar que o Lubavitcher Rebbe, o Rebbe de Chabad, o nosso Rebbe, saiu com uma campanha que fossem recitadas 2 frases todos os dias. Uma no início das rezas matinais, que já comentamos, é aquilo que consta em nome do cabalista Rabbi Yitzhak Luria, ou Arizal, para cada um recitar a frase Hareini mekabel alai mitzvat aseh ve'ahavta lereacha kamocha, que eu assumo sobre mim o cumprimento do preceito positivo da Torá de amar o próximo como a si mesmo. Isso antes do início da reza, e ao término da reza, no final da reza, o Rebbe conclamou mesmo aquelas pessoas que pertencem a comunidades cujo Sidur não traz essa frase, mas o Rebbe enfatizou a importância de dizer isso no término da reza, e de fato nós costumamos dizer isso no término de todas as nossas rezas, de manhã, à tarde e à noite, essa frase extraída do Salmo 140, Ach tzadikim yodu lishmecha, Yeshvu Yesharim et Panecha.